Olá, minhas queridas alunas, bom dia, tudo bem com vocês? Como que foram aí de feriadão, sexta-feira, final de semana? Descansaram bastante, divertiram? Andei vendo uns vídeos aí de vocês na rede social, né, fazendo brincadeiras e se divertindo muito. Parabéns, é isso mesmo, né? Vamos ocupar nosso tempo com coisas legais, coisas que nos façam felizes. Sem esquecer de tirar aquele tempinho para os nossos estudos, né? Que são muito importantes. Então, hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Então, entramos aí no mês de maio, né? Então, olhando aqui o nosso horário, segunda-feira, temos inglês, português com literatura, matemática, ciências e história. Né? Muito bom. Inglês, Dona Ivone já colocou lá na plataforma Senec Digital uma atividade para vocês, tá? Vamos começar então com a nossa aula de ciências, tá? Então vamos lá, vocês vão precisar do livro de vocês, tá? Vamos abri-lo na página 33. Vamos dar início hoje a mais um capítulo do nosso livro de ciências, né? Hoje nós falaremos sobre o ciclo da água. Eu já coloquei lá no Senec Digital para vocês um videozinho mostrando esse processo do ciclo da água, né? Que a água evapora, vira nuvem, depois cai de novo em forma de chuva, infiltra-se no solo, vai parar nos lençóis freáticos e assim todo aquele processo. Hoje nós vamos acompanhar no livro, tá? Direitinho sobre isso, grifar, tá? Os assuntos importantes. Então vamos começar? Página 34. Características. Então, nós vamos falar agora das características da água, tá? Teorizando. A água, quando apropriada para o consumo humano, é chamada de água potável. Ela possui um aspecto limpo e transparente, não apresentando cheiro, sabor ou qualquer impureza ou substância que possam causar prejuízo à saúde. Então, a água apropriada para beber é a água potável. Quais são as características da água potável? Ela não pode ter cheiro, nem sabor, nem impurezas, senão ela causa prejuízos à nossa saúde. Então, vamos grifar isso aqui, que é importante. A água, quando apropriada para o consumo humano, é chamada de água potável. Ela possui um aspecto limpo e transparente, não apresentando cheiro, sabor ou qualquer impureza ou substância que possam causar prejuízo à saúde. Segundo parágrafo. A água é um recurso indispensável para a manutenção da vida, podendo ser encontrada nos rios, nos lagos, nos mares, nos oceanos, nas camadas subterrâneas do solo, nas geleiras e também na atmosfera. Sem ela, não seria possível a existência de vida em nosso planeta. Então, vamos grifar aí que é importante. A água é um recurso indispensável para a manutenção da vida. Sem ela, não seria possível a existência de vida em nosso planeta, né? A água é tão importante para o ser humano quanto para os animais, para os vegetais, né? Para o clima do planeta. O ciclo da água é uma sequência de transformações que ocorre com a água na natureza. Nesse processo, a água passa de um estado para o outro, né? Líquido, sólido e gasoso. Então, vamos grifar. O ciclo da água é uma sequência de transformações que ocorre com a água na natureza. A água passa de um estado para outro. A
essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, que se desenvolve por meio dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Então, grifando. A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, né? Que se desenvolve por meio dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Lá no nosso vídeo da aula passada, que está lá no Senec Digital, mostra todos esses processos aqui, tá? Esses 5 processos que nós falamos aqui. Dá mais uma assistida no vídeo, tá bom? O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, pois determina variações climáticas e interfere no nível dos rios, lagos, mares e oceanos. Então, a água, além de ser importante para o corpo, nosso corpo, né? Para os animais, para os vegetais, a água também é importante porque ela determina o clima e também o nível de água dos rios, oceanos, mares. Quando chove, a água desses rios, lagos não aumentam? Então vamos grifar. O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, pois determina a variação climática e interfere no nível dos rios, lagos, mares e oceanos. Então, vamos ver um pouquinho desse processo de transformação aí, tá? O Sol aquece a superfície terrestre e, com o auxílio do vento, faz com que evapore uma parte da água dos mares, dos oceanos, dos rios, dos lagos, das plantas, do corpo dos animais e do solo. O vapor da água sobe para a atmosfera e, ao encontrar as camadas de ar frio, transforma-se em gotinhas de água líquida, formando-se em nuvens. Depois de certo tempo, as nuvens ficam carregadas de gotinhas, adquirindo geralmente uma cor escura. Essa água que está na atmosfera, formando as nuvens, pode se precipitar na forma de chuva. Parte da água penetra no solo, formando os lençóis de água. A outra parte vai para os rios, lagos e oceanos. Com o calor do sol e o vento, uma parte da água da superfície terrestre volta a evaporar, repetindo esse ciclo. Então, sempre repetindo o mesmo processo. Dialogando. Essas questões vocês podem responder no caderno de vocês, tá? Você se lembra onde podemos encontrar água na Terra? Aqui. Quais são os problemas que a falta de água pode trazer para a população? Você faz alguma coisa para preservar esse bem tão importante para a nossa sobrevivência? Lembra lá daqueles cuidados que a gente deve ter para preservar a água, né? Primeiro, não poluir, não desperdiçar, né? Reutilizar a água. Lembra dos nossos bate-papos lá na sala? Né? De aproveitar a água da máquina de lavar para lavar a calçada, lavar um terreiro. Né? Na hora que for escovar os dentes, fechar a torneira. Na hora do banho que você estiver ensaboando, fecha o registro do chuveiro. A mamãe, na hora de lavar as vasilhas, né, das refeições, enquanto ensaboa as vasilhas, torneira fica fechada. Todos aqueles cuidados que a gente deve ter. Ah, papai, na hora de lavar o carro, né, o que precisa fazer? É não ficar o tempo todo com a mangueira ligada, porque vai muita água embora. Procurar usar um balde, um pano, né? Tudo isso são pequenas atitudes, mas que fazem a diferença na hora de economizar água, né? E a economia da água é muito importante, porque é um bem muito importante que nós temos, é a água. Então, temos que saber usar. Vamos continuar aqui. Teorizando. A água, no estado líquido,
Aparece nos oceanos, nos rios, nos lagos, nas represas, podendo estar infiltrada nos espaços do solo e das rochas, nas nuvens e nos seres vivos. A água doce, como é conhecida, corresponde aproximadamente 2% de total de água do nosso planeta, e cerca de 1% é encontrado no estado sólido, por exemplo, nas massas de gelo das regiões dos polos e no topo das montanhas mais elevadas. O restante, que é 97%, está presente nos nossos oceanos. Então, da água do planeta todo, ó, 97% é água dos oceanos, 1% é água das geleiras e 2% é a água que está nos rios e lagos, que é a que nós consumimos, né? Então, olha aí, lugares onde encontramos água. Tem as imagens. Lembra da primeira perguntinha aqui? Você se lembra onde podemos encontrar água? A imagem nos mostra e o texto também. Viramos. Agora nós vamos falar de um assunto muito sério e preocupante em relação à água, né? Ela é um bem esgotável. Se a gente não souber usar, ela vai acabar, né? Talvez ela não acabe a quantidade, mas acaba a água potável, a água que a gente pode consumir. Então a água se tornou um instrumento de grande disputa também, né? Existem muitos lugares do nosso planeta que faltam água, que a água é escassa. E isso gera uma disputa entre a população, tá? Eu vou ler aqui para vocês e vou colocar em anexo, lá na Seneca Digital para vocês, um vídeo falando sobre a disputa da água no mundo, tá? Os lugares no planeta que tem muita água e os lugares que não tem, né? O Brasil é um país riquíssimo em água. A região norte, nosso Brasil, né, Amazonas, tem muita água, né? Mas nem por isso quer dizer que nós podemos usá-la e desperdiçá-la, né? Porque nós vamos ver lugares lá, por exemplo, da África e do Oriente Médio, que a água é escassa. Então vamos lá. Saiba mais. A água doce, o ouro do século XXI. O consumo mundial de água subiu cerca de 6 vezes nas últimas 5 décadas, né, nos últimos 50 anos. O Dia Mundial da Água, em 22 de março, encontra o líquido sinônimo de vida numa encruzilhada. A exploração excessiva reduz os estoques disponíveis a olhos vistos, mas o ser humano ainda reluta em adotar medidas que garantam a sua preservação. De todas as moedas, a água é a que mais determinará a paz ou a guerra entre as nações no nosso século. A água é considerada um recurso inesgotável, mas desde que passou a ser um símbolo de riqueza, ela se transformou em uma mercadoria e, consequentemente, em um sinônimo de conflito, né? Então, isso aí. Por que o consumo de água subiu 6 vezes mais nos últimos 50 anos? Devido ao aumento da população e também da industrialização, da agricultura, né? Tudo isso gasta muita água. Vamos lá. Aqui eu já tenho um exercício que está resolvido, mas vamos refletir sobre ele, tá? Na paisagem da primeira imagem, a maior parte da água se encontra em qual estado físico? Então, aí, nas geleiras, né? Qual o estado físico da água? Estado sólido, né? E na segunda imagem é uma cachoeira, né? E a água se encontra em qual estado na cachoeira? Estado líquido, né? Então, na primeira imagem, a água aparece em maior quantidade no estado sólido. Já na segunda imagem, a maior parte está no estado líquido. Então, vamos responder a esses questionamentos aqui. Qual é a importância da água para a sobrevivência dos seres vivos na Terra? Quais são as principais características da água?
Descreva o ciclo da água com as suas palavras. Observe essa imagem aqui, né? A moça está praticando uma atividade física e deu uma pausazinha para tomar água, para se hidratar. Então, ó, a água que vem da chuva, água que brota das minas, água que desce das montanhas e corre até chegar ao mar. Água da nossa vida, água. Agora eu tenho aqui 5 afirmativas, tá? Vocês vão colocar verdadeira ou falsa para essas afirmativas de acordo com os nossos estudos e os conhecimentos prévios que você já tem. Número 6. Observe as imagens e escreva qual é a atitude consciente para a economia da água que cada uma delas representa. Então, a atitude consciente, a atitude certa, né? Então, o menininho aqui, olha, acabou de usar o banheiro, né? Qual atitude consciente que ele deve ter? O outro tá escovando os dentes. É uma atitude consciente que ele tá fazendo. Olha a terceira aí. Tem uma coisa que tá proibida, né? Esse sinalzinho aí, ó, mostra que é proibido. O que é proibido fazer nessa situação? Aí o papai tá tomando banho. Qual atitude consciente que ele deve ter? A mamãe tá lavando vasilha, a torneira tá aberta, a pia cheia de sabão e tem um xizinho aí, ó. O que é que a mamãe não pode fazer? E aí, papai e o filhinho lavando o carro. Qual atitude consciente que eles estão praticando? Eu não tô vendo mangueira aí, eu tô vendo balde. Então, é certo, né? E por último, você é o autor. Aqui fala em grupo, mas esse grupo não precisa ser só de colegas da sala de aula, pode ser grupo familiar, né? Então, em família, em grupo, em família, faça e divulgue cartazes com o seguinte tema: o desperdício da água pela população coloca o planeta em perigo. Então, pode pegar uma folha Chamex, né? Não precisa ser uma cartolina, pode ser uma folhinha dessa, ou até no próprio caderno. Se não tiver folhinha em casa, pode ser aqui no caderno, pega uma folha em branco do seu caderno e faça aqui o cartaz falando sobre o uso consciente da água, tá? O desperdício da água pela população coloca o planeta em perigo. Então, essa é a nossa aula de ciências de hoje. Tá bem tranquila, né? Bem facinha. Respondam os questionamentos e envia para mim pelo WhatsApp para que eu possa corrigir. Vou pedir vocês uma coisinha. Quando vocês forem responder as questões, eu peço para vocês colocarem um pouquinho de firmeza no lápis para a imagem que chegar até mim pelo celular não fique distorcida, né? Porque tem uns que estão ficando muito clarinho, tá escrevendo muito levinho, então eu não tô conseguindo corrigir, tá? Então escreve com mais firmeza, tá? E eu vou observar. Se as letras de vocês estiverem bonitinhas, não estiverem escrevendo errado, eu vou deixar fazer de caneta, tá? Mas vamos fazer um teste primeiro a lápis. E aí eu vou deixar introduzir a caneta, para que fique mais fácil a correção. Tá bom? Beijos para vocês, boa aula. Não se esqueça que vai ter um videozinho lá falando sobre a disputa da água no mundo, né? Os conflitos pelo uso da água. Tá joia? Boa aula de ciências para vocês.